Porque sempre que um agente da polícia é responsabilizado, ou seja, é acusado e provado que terá cometido algum homicídio, ainda que seja em serviço, tem havido responsabilização, isto até público. O que eu não quero precipitar, e não gostaria que assim fosse, é precipitar uma abordagem de que as mortes que ocorrem são praticadas por agentes da polícia e às vezes amando, por exemplo, uma orientação da polícia. Seja como for, a polícia precisa dar uma nota de desculpa, não continuar a encobrir aqueles agentes que praticam ações danosas, tem que responsabilizar os culpados pelos danos que cometem, porque quem está ali como um agente da polícia é para manter a ordem e a tranquilidade, é para proteger o cidadão, e não podemos continuar a olhar para a polícia e minimizarmos isso ou romantizarmos isso como um órgão que tem que fazer e desfazer, ninguém diz nada. Audio Jungle. Audio Jungle. Mas recentemente houve tumultos no município do Kazenga entre a Polícia Nacional e a população. E, como consequência, houve a morte de uma criança de 5 meses, alegadamente vítima do gás lacrimogéneo lançado por alguns agentes da Polícia Nacional. E este caso é recorrente no Kazenga, onde indivíduos até morrem na esquadra, na cela da Polícia Nacional, no Comando Municipal do Kazenga. Doutor, como é que devemos olhar para, sobretudo, estes fenômenos que, uma vez a outra, vai ceifando vidas no Kazenga? Bem, eu tenho que começar por lamentar a morte do bebê de 5 meses, porque as crianças são o viveiro de um país. Morrendo uma criança é um futuro que se interrompeu. Do que eu ouvi no decurso dos tumultos, a mãe do bebê pôs o bebê às costas e foi ao encontro assim próximo, nas proximidades onde estava a ocorrer a situação. Pôs a polícia para dispersar o tumulto, lançou gás lacrimogéneo e a senhora foi até a residência com os outros filhos. O relato é de que aonde estava o bebê coberto, acho que o cobertor, o pano estava em chama, assim, não se consegue aferir se foi concretamente pelo efeito do gás lacrimogéneo ou um outro objeto também que terá tentado para provocar a chama. De qualquer modo, é morte e a morte deve ser sempre lamentada. O que se aconselhava, talvez, para se ter a certeza do que terá causado a morte, seria talvez realizar uma autópsia para se ter dados mais concretos. De qualquer modo, é uma morte que temos que lamentar e devem ser evitados. Okay. É normal que a polícia use gás lacrimogéneo no interior do bairro? Acho que isso depende muito do contexto. Depende, acho que as forças policiais saberão melhor o momento em que usar, porque não acredito que com 5, 6 pessoas sem perigosidade se venha a usar. Mas quando há tumulto e vê-se em outros lugares também, às vezes usa-se para dispersar. É que o gás lacrimogéneo tem consequências, principalmente até para os adultos. E para bebês, se tiver uma criança lá ao meio, é muito mais nefasto. Mas acho que isso depende muito das circunstâncias. Não se consegue certificar se é normal, não é normal. Depende da gravidade da situação, dos meios que a polícia tiver disponível para conter a situação. Porque às vezes o gás lacrimogéneo é para dispersar e evitar situações piores. Pronto, acho que... Okay. A população reagiu com objetos contundentes. Será que falta a sensibilização por parte do Estado ou das organizações não governamentais também em sensibilizar a população que não deve se reagir quando a polícia está para manter a ordem e a tranquilidade? Pronto, houve mortes, pelo menos acho que houve mortes e num contexto daquele os ânimos exaltam-se fundamentalmente as pessoas próximas de quem terá falecido. Mas o comportamento dos cidadãos
Mas deve ser também de contenção. Eu não quero fazer uma pré-avaliação porque não estive, não tenho informações, dados muito sustentados de como é que a situação ocorreu, mas é sempre prudente que o cidadão haja de acordo com as ordens policiais, porque acho que os policiais dizem o seguinte: até não sermos nós podemos condenar uma atitude da polícia, mas se formos nós a vítima naquele contexto, nos sentiríamos satisfeitos uma atitude da polícia que dispersasse a contenda. Então eu não queria seguir numa abordagem precipitada por falta de muitos elementos. Todavia, as eleições populares têm análise de acordo ao contexto, mas é no todo condenável. Doutor Jaime MC, agora como é que olha para este fenômeno, não é? O Kazenga sempre com problemas entre a Polícia Nacional e os seus munícipes. O que é que está a faltar no Kazenga? Desta vez uma vítima de 5 meses. De acordo com a mãe, um dos efeitos, e vizinhos, um dos efeitos da morte da bebê tem a ver com o gás lacrimogêneo. Pronto, é lamentável. O que está faltando, de certa forma, eu acho que é a polícia fazer o seu real papel, o seu real trabalho. E tem feito mal o seu trabalho. Além da Constituição da República, além do Código Penal, além de outras leis avulsas ou complementares, o Ministério do Interior é regido também pelo estatuto, pelo regulamento interno da própria corporação, que infelizmente nada disso se cumpre, nada disto de certa forma se obedece. E temos uma polícia cada vez mais selvagem. A polícia tem treinos, a polícia em situações de nervosismo, a polícia está preparada para isso, por isso que é polícia. O cidadão poderá agir de forma empírica, mas o agente da polícia ou qualquer outro efetivo das Forças de Defesa e Segurança tem mecanismo de contenção e sabe que, de certa forma, é sempre permitido o uso de força, mas que seja uma força proporcional, não desproporcional. E pelo caso concreto, que, de certa forma, ceifa a vida de uma bebê, de uma criança, diria uma bebê de 5 meses, isso foi consequência de uma atitude errada de um agente ligado ao Serviço de Investigação Criminal. No entanto, segundo informações postas a circular, um agente do Serviço de Investigação Criminal havia disparado a queima-roupa contra 2 cidadãos da mesma família, tendo morto ou tirado a vida do avô e do neto, ou do filho, se não estou em erro, nesta mesma semana. No entanto, a população conseguiu identificar o agente do SIC que praticou a ação e fizeram a devida queixa. Mas perceberam-se que também havia uma solidariedade, estava a se encobrir aquilo que era o culpado da ação. No entanto, no dia do funeral, e naquele período do óbito e todo, houve então surgiu a presença da Polícia Nacional. Esta presença, de certa forma, por ter chegado no momento errado também, os ânimos já estavam em alta, porque há quem perdeu a avó, há quem perdeu o pai, há quem perdeu o tio, estavam todos aí, decidiram, de certa forma, reagir conforme reagiram, que naturalmente, mesmo a própria psicologia pode nos dar, de certa forma, resposta quanto a isto. Essa reação, a polícia decidiu usar gás lacrimogêneo. Disse de gás lacrimogêneo, mas poderia ser gás pimenta. Há essa confusão de certa forma. No entanto, esse gás foi usado para dispersar a população descontente com o comportamento ou as atitudes da Polícia Nacional. E a Polícia Nacional, ao tentar se conter de uma atitude errada de um dos seus companheiros, comete outra barbaridade como esta. No entanto, a mãe do bebê, ou da bebê, ouvida pelo jornal O Crime, diz que esteve em casa, ouviu aquela confusão toda e, de repente, ficou tudo escuro por causa do fumo do gás lacrimogêneo. E ela não sabia de onde vinha o gás, decidiu retirar os bebês
os irmãos do bebê para a sala, e quando volta para o quarto encontra, de certa forma, o colchão ardente, em chama. E com muito gás lacrimogêneo. Então, pronto, não consegue se entender, de certa forma, de onde saiu o fogo, mas o fumo que inalou a casa é uma certeza que era o gás lacrimogêneo. O fogo, até o momento, o jornal O Crime não conseguiu apurar de onde veio o fogo, porque o repórter que fez a peça teve que subir a parte do teto para confrontar se na parte de cima da casa tivesse um buraco ou um furo que permitiu que uma granada de gás lacrimogêneo caísse dentro. Não se verificou nenhuma abertura na parte de cima. A única coisa que lhes dá a entender é que havia uma janela aberta, possivelmente, no momento de disparo do gás lacrimogêneo, a granada de gás lacrimogêneo entrou, se calhar, provavelmente para a parte da janela e caiu até a parte do provoca quarto chama, não. onde se encontrava. No entanto, dúvida são se essas chama, fontes que eu apresento até aqui. O gás lacrimogêneo, conforme se dispara, aquilo é quente. Se tiver num colchão sem cobertura, estamos falando de cobertor, chamamos aqui cobertor ou um outro pano, simplesmente em contato com o colchão, é possível que aquilo pegue fogo. Aquilo estamos a falar de coisas esponjosas, é provável que isso pegue fogo. Mas seja como for, a polícia precisa dar uma nota de desculpa, não continuar a encobrir aqueles agentes que praticam ações danosas, tem que responsabilizar os culpados pelos danos que cometem, porque quem está ali como um agente da polícia é para manter a ordem e a tranquilidade, é para proteger o cidadão, e não podemos continuar a olhar para a polícia e minimizarmos isso ou romantizarmos isso como um órgão que tem que fazer e desfazer, ninguém diz nada, porque se a polícia, quando chega para a comunidade, dia seguinte temos 2 ou 3 vítimas, significa que alguma coisa não está funcionando, porque na semana anterior havia 2 vítimas, morreram, e na semana seguinte, quando foram para lá, mais uma criança, vamos supor que os senhores, se calhar, reagiram àquilo, mas estamos falando de bebê de 5 meses. Então, a polícia tem que se preocupar enquanto a isto, né? Então, não é essa polícia que nós queremos. Nós poderíamos nos orgulhar se tivéssemos uma polícia republicana. Os erros acontecem humanamente falando, concordamos de pé juntos, mas aqueles erros que tu vês que há mesmo má fé, que há negligência, há outros elementos, porque há condições próprias para precaver aquela situação. Mas, né? doutor, aqui acho que não são poucos exemplos de agentes da polícia que têm sido responsabilizados. Não há aqui uma necessidade de encobrimento. O que também o jornal que eu li, acho que não esqueçam do nome, dizia que no interior da residência não se encontrou nenhum objeto possível de associarem a granada ou alguma coisa do gás lacrimogêneo. Pronto. Se calhar devem ter realizado o funeral, não se fizeram autópsia para se aferir, mas no todo é vida que se perdeu e deve-se se lamentar. Doutor Adriano, olha-se muito para o Kazanga com muita preocupação, de acordo com os relatos que vêm de vários estratos sociais. Quase que todos os meses há mortes no Kazanga, de supostamente efetivos da polícia, sobretudo do SIC, matarem a queima-roupa cidadãos supostamente marginais. Como acabar com isso? Que trabalho deve-se fazer, sobretudo nas comunidades, para que acabe-se com esse mal? Eu desconheço estas mortes, né? Pelo menos não sei se tem estado a ser divulgado em canal, não conheço. Mas, em se tratando de morte, a morte é sempre condenável. Agora, nós estamos recordados, isso já vai há muito tempo, que sempre que um agente da polícia é responsabilizado, ou seja, é acusado e provado que terá cometido algum homicídio, ainda que seja em serviço, tem havido responsabilização, isso até público. O que eu não quero precipitar, e não gostaria que assim fosse, é precipitar uma abordagem de que as mortes que ocorrem são praticados por agentes da polícia e, às vezes, amando, por exemplo, uma orientação da polícia. Claro que, acontecendo uma morte, qualquer que seja, em qualquer lugar, se não se identificar os seus autores, é trabalho da polícia ir atrás, investigar e encontrar os autores. E tenho estado a dizer que era bom que tantos jornais, e aqui está a Hora H e outros, que dessem seguimento das informações. Porque agora, por exemplo, não sabemos se o bebê, o caso do Kazanga, se realizou autópsia ou não, e estamos a precipitar a abordagem que tenha sido gás. Pode ser que não, por exemplo.
e se houver alguma morte, às vezes alguém foi apreendido, identificado o seu autor. Se o jornal não der seguimento, nós ficamos com uma ideia preconcebida apenas de uma única versão. E era bom que os jornais, tal como noutras realidades, e o Brasil faz muito isto, que passasse a dar sequência das notícias. Agora há uma situação a ocorrer em Portugal, do filho do Marcelo Rebelo de Sousa, uma situação que ocorreu em 2016, o jornal está a dar sequência para as pessoas saberem de onde vão, porque se calhar foram encontrados, só que o jornal pode não ter tido acesso a esta informação. E se a polícia não tornar público, ficamos vedados. Há casos mediáticos em que leva 2, 3 dias, 4, encontram-se as pessoas e associam. Eles foram apanhados os autores do crime X e Y. Mas esses crimes pequenos, os jornais que iniciam a comunicação, seria bom se passassem a seguir para nos darem mais dados. Eu não consigo associar as mortes, fez referência, com autores sendo agentes da polícia e mandatados pela própria corporação. Uma coisa pode ocorrer em um agente da polícia, no uso das suas próprias atividades privadas, cometer uma infração, e não é por ser polícia que vai ser encoberto, muito, muito pelo contrário. Tem até agravante pelo fato de ser agente da polícia. Então seria bom que também pudesse estar a acompanhar. Ficamos, senão, com as informações às metades. Ok. Doutor Jaime, já para terminarmos este tema, como é que olha para o município do Kazenga face aos índices de mortes naquela municipalidade? Não, é preocupante. A questão do Kazenga estende-se a Cacoaco, estende-se a Viana, é preocupante. São zonas com maior número de vítimas a queima-roupa por parte da Polícia Nacional. E isso é triste. Os números que nós estamos aqui a apontar, não estamos a inventar aqui ninguém está a inventar. Quem for a ler, a se informar melhor, saberá que na semana anterior a esse tumulto que envolve a criança de 5 meses, houve um agente do SIC, que eu não vou citar o nome aqui, por questões de respeito e presunção de inocência, que disparou a queima-roupa, e o senhor foi identificado, tem um nome, tem um rosto, tem mais. E a população sente-se, de certa forma, não atendida, porque a denúncia que fizeram, nada se faz, está a se encobrir, isso que eles entendem. Infelizmente é isso que acontece. Há agentes do SIC e de outros órgãos a tirarem vida de cidadãos que querem Cacoaco como em outros pontos. E há esses elementos e nada se faz. E os órgãos de informação, principalmente os privados, vão atrás do contraditório. Mas chega um momento que já não há informação. Este segmento do exemplo que o doutor dá do Brasil e Portugal é uma realidade completamente diferente da nossa, onde a liberdade de imprensa, de expressão, de investigação funciona como deve ser. Nós aqui, o jornalista chega até um ponto e para. Ou condiciona a divulgação da sua própria matéria, ou então tem que publicar sem um contraditório, porque tentando, contactado, não teve sucesso. Temos essa fragilidade, é problema da comunicação. No entanto, o porta-voz da Polícia Nacional precisa, estamos falando da Polícia Nacional, neste caso, poderá falar também do SIC, tem que comunicar melhor, com seriedade e certeza. Não é todo momento que o porta-voz for a comunicar sobre uma situação que envolve o agente da polícia, seja para encobrir o agente. Isto é aborrecedor, porque eles estão ali para prestar serviço à comunidade. Não existe polícia sem comunidade, porque eles vêm do povo. No entanto, se essa polícia que deve proteger é um dos primeiros a praticar esses crimes, fica complicado. Então o porta-voz tem que se colocar sempre, quer os dois porta-voz, na posição do povo que eles representam e nunca proteger. Eu já fui atropelado uma vez pelo carro da polícia, diante de uma manifestação, e a página do Ministério ou da Polícia Nacional disse que não, eu que me joguei dentro do carro. Quer dizer, não esteve presente, sempre a encobrir as pessoas que praticam erros, danos. Eu tenho até hoje a mandíbula como herança desse acidente, mas dizem que fui eu que panquei, atropelei o carro, não o carro que me atropelou. Quer dizer, mesmo vídeos, imagens provaram o contrário. Há sempre essa cobertura. Isto é que deixa, de certa forma, cada vez mais triste, e a população usa qualquer meio que está ao seu alcance para se defender. Não devia ser assim. Estamos a falar de um país que funciona que tem leis, tem instrumentos, tem tribunais, tem comarcas, tem órgãos próprios para regular e sanar e aplicar qualquer tipo de comportamento errado. Mas quando isso não funciona, o povo encontra o seu mecanismo. Doutor Janice, não acha que os processos têm times ou estão a seguir o seu processo normal para que chegue até a fase de julgamento?
Sim, não, mas o que nós temos que dizer, existe, quer em matéria de processo penal como civil, aquilo que chama do princípio da publicidade. Pode-se falar de qualquer andamento do processo, de elementos que não prejudiquem o processo. No entanto, o processo tal está em aberto, é o número tal, já está na instrução, está nisso. A população precisa saber disto. Agora, quais são os passos? Há questões de secretos que não precisam ser ditas. Mas a informação tem que chegar para a pessoa que foi lesada. Porque se eu tivesse me metido a essa situação, e o meu processo, por exemplo, há 2 anos que não anda, ninguém me diz nada, eu sou uma parte interessada nisto. Várias vezes fui para lá, não anda. Então, vamos supor, eu entendo da área. Eu estou na área dos direitos humanos. Imagina aquele cidadão que está no Kazenga, que não conhece quais são os procedimentos a usar. Já deu a queixa, fez a participação, 2 anos depois do processo não anda. Volta novamente à polícia, atenta contra um vizinho, novamente o processo não anda. Quer dizer, então não há informação. Há que se informar em que pé está e sabermos que o processo de natureza penal são mais céleres do que os processos de natureza civil. No entanto, isso tem que se explicar. Isso também dá certeza e garantia no cidadão de voltar a confiar nas instituições. Agora, se os Mas é bem processos para entram... confiar, doutor. É bem para confiar nas instituições. Sim, mas, Ok, mas para confiar, aqui é uma já questão, concluo, doutor. Há doutor, uma perdoa questão, só, sim. já concluo. Para confiar nas instituições é fruto do resultado que essa instituição dá. Não é simplesmente discurso e ameaça. Não, eu tenho que ter garantia, tenho que ter certeza jurídica. Além da confiança jurídica, há um elemento importante que é a certeza jurídica. De que o meu processo foi para ali, chegou até ali. Se não andou, porque nós sabemos por que não andou. Agora, quando nada acontece, mas quando é um cidadão que se implica em alguma outra coisa, dia seguinte já está na televisão, já apresenta, já faz isso, mas quando é um agente de defesa e segurança, nada acontece. Significa que a impunidade Mas, aqui doutor, tem os preço. advogados, não, os advogados sabem como se, por exemplo, se tiver o processo numa esquadra e não tiver resultado, tem até os órgãos de expensão para queixar-se do próprio instrutor. Ou seja, tem que esgotar os mecanismos para dar provas, é isso que eu estou a dizer, para dar prova de que eu fui para a esquadra, não consegui, não tive sucesso, fui para o comando provincial, não tive sucesso, fui para a inspeção da polícia, não tive sucesso, para dar prova de que, para dar a entender, ou pelo menos provar, que as instituições estão em colúrio. Porque às vezes é o comportamento por hipótese do indivíduo, e vai ter isso como um todo. Para o caso concreto que ocorreu no Kazenga, por exemplo, para o bebê, o jornal pode perguntar à família se realizaram autópsia, se está de fato provado, se houve, tem alguma conexão com gás lacrimogêneo, a origem do fogo, alguma coisa para termos nós aqui de fora, alguma informação do facto, pelo menos para conseguirmos discutir. Porque um jornal foi lá e fez eventualmente a entrevista quente, a senhora falou naquele momento, hoje ela pode ter tido uma outra abordagem, nós já não temos seguimento, não temos os mesmos meios para aceder ao local para ter informação. É só isto. Queria só terminar esse ponto. Pode-se confiar nas instituições em Angola? Nós não temos outra hipótese, Sobretudo não a mesmo gestão de confiar. saúde. O que eu sugiro aqui, o doutor estava a dizer, se tiver um processo numa esquadra, e como jurista até temos mesmo de aconselhar, nós temos responsabilidades acrescidas para elucidar as pessoas. Eu, se tiver um processo numa esquadra de Viana, por exemplo, começo o processo, vou lá, não tenho resposta, eu vou até o comando de Viana. Se não tiver resposta, vou até o comando provincial. Tenho a inspeção geral da polícia. Até quando eu sair a público dizer, eu fui para este órgão, fui para ali, fui para colar, eventualmente no ministério. Pronto, as pessoas olham para o conteúdo e têm alguma informação precisa para discutir. Porque agora, tem um processo ali, o processo não anda, é que ninguém sabe. É que, aliás, o superior hierárquico que devia resolver, que devia ajudar a resolver, também às vezes nem sabe que tem um processo ali. Assim nós não nos ajudamos nem a nós mesmos. Tá vendo? Já para terminar, Eu queria doutor, tem mais um queria só minuto pegar. para terminar esse obrigado. tema. Sim. Eu dei aquela oportunidade então ao doutor para Sim, fazer essa não há apresentação. O que problema. acontece é isto. É crimes do gênero de homicídio, quando as famílias não têm capacidade de contratar um advogado. E o advogado normalmente entra como assistente, não entra como para representar como deve ser. É o Ministério Público, de certa forma, que na primeira fase dá aquilo que chamaríamos assim a miúdo, aquilo que é o patrocínio judiciário. Quem representa o ofendido normalmente é o Ministério Público em situações, por ser um órgão o garante da legalidade. É o Ministério Público que tem que dar os primeiros passos. Em que ponto? Dar a informação necessária. Mas muitos desses, nem o número do processo, mesmo depois de 2 anos, não há número do processo, não sabem para onde vai. No entanto, há essa anomalia. O resto, sobre questões de autópsias e não só, os firmes para uma das vítimas poderá apresentar versão diferente, mas não retira aquilo que foi dito no momento, porque pode ser vítima de uma ameaça. Aí
pessoas que depois de uma denúncia são ameaçadas. E nós não estamos a falar sobre o que queremos falar, nós revistamos isso e O dizemos doutor isso. já sabe que tem Um muita caso gente mais da polícia, recente, muita gente da um caso polícia mais que recente cometeram foi o homicídio, caso, até em serviço, o caso e mais foram julgados, recente, Vitor. o caso mais recente foi o caso do pedido de autópsia do cadáver do ativista Inocêncio de Matos, que infelizmente não se queria realizar autópsia, que antes de ser submetido aos exames de autópsia, já havia resultado do que havia vitimado o companheiro. E não diziam que era uma bala, diziam que caiu, bateu com a cabeça contra um metal. Quer dizer, então, aqui a questão da autópsia, normalmente, se for para responsabilizar um ente público, ou um funcionário, ou qualquer pessoa, há sempre encobrimento, não é real. Infelizmente. Dá ou não para Então, confiar nas deixa-me fazer uma instituições de pergunta justiça. retórica. doutor. Não, eu deixa só responder aqui. Eu acho que quem faz pergunta devia ser eu. Não, mas é companheiro. retórica. No entanto, e depois falas. No entanto, devemos confiar. É suposto confiar. Porque essa Confia-se gente. ou não nas instituições Não de se justiça confia, em Angola? infelizmente. São pagos com o dinheiro de todos nós. Não é um favor que fazem à população. Não é um favor. É um direito, é a mesma obrigação deles. Porque se não tiveres capacitado para ser agente da polícia, vá para uma outra área. O país é grande, pode desenvolver de qualquer forma. Mas, de certa forma, não usa destituições, não usa fardamento para perigar a vida de pessoas que você deve representar. Agora, quando já não há, não se terminamos confia, com não esse se confia tema nas aqui. instituições por causa disto. Né? Vamos a um Está outro sempre tema, cobertura, doutor Jaime MC. Vamos